Fala família, mais um Aerocast acontecendo agora, o nosso segundo episódio. O primeiro foi incrível, você que não acompanhou, já clica aqui na descrição e assiste o nosso primeiro podcast, que foi sensacional, com o Tom da Emaús. E agora nós temos um convidado incrível, vai falar sobre um assunto maravilhoso e até polêmico para algumas pessoas, mas que com certeza vai te edificar, porque eu já tive mesa com esse cara diversas vezes, né? E eu não tô sozinho nessa mesa. E aí, Claudinho, o que você me diz? Estamos muito animados, estamos com uma expectativa muito grande. E vamos que vamos lá, Caio. As pessoas, alguns têm como que se diz? Um carinho por esse nome, né? Quem assistia ali a Rede Cultura, né? a série de desenhos animados, né? Realmente, a expectativa é muito grande. E com vocês, estamos recebendo hoje Caio! Caio Torres, muito bom! E aí, pessoal, tudo bom? O Claudinho já começou com esse desenho de infância. A musiquinha que eu tive que aturar toda a minha vida já. Todo mundo te zoava, Caio, com isso? Todo mundo. E estamos aqui também com o Salomão Bezerra, participando aqui da nossa mesa. Cada um tem um pastor que merece, né? Feliz, mais um episódio com essas pessoas maravilhosas, Claudinho, Bel, e o Caio. Vamos embora. Eu espero que esse podcast seja tão impecável quanto o penteado de Salomão, né? Não, se for, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Então, bora lá. Cabelinho na régua, né? Você viu que ele cuidou do visual. Eu cortei o cabelo. É, isso aí. Corte a laser, né? Ele diferente de alguns aqui, né? Ele faz corte a laser, né? Faz corte a laser. Corte a laser é diferenciado. É uma tendência, né? Sim. Ô, Caio, vamos começar a trocar uma ideia aí? Eu quero saber de você o seguinte. Mano, hoje você trabalha com investimento. Você trabalha no ramo financeiro, no mercado financeiro, né? E você consegue atrelar, né, o seu trabalho, que as pessoas chamam de secular. A gente não acredita, né, no secular e sagrado, né? Não fazemos esse dualismo, mas as pessoas costumam ver como um trabalho secular, como um trabalho mundano. Você consegue atrelar o mercado financeiro ao teu propósito, é isso mesmo? Ah, sim, com certeza, Melk. Porque é o seguinte, né? Eu acho que, trazendo um pouco lá, acho que vou voltar um pouquinho, né? Quando eu tinha uns 18 anos, eu tive contato com um missionário americano. Na verdade, ele era vietnamita e ele fugiu lá do Vietnã durante a guerra. E aí ele foi morar nos Estados Unidos, ele e a família dele inteira. E aí lá ele se tornou, né, um empresário muito bem sucedido, conseguiu construir alguns imóveis. E ele veio ser missionário aqui no Brasil. E eu lembro que com 18 anos, eu estava num período que eu estava desempregado, estava só estudando. E aí foi um tempo que Deus direcionou assim para que eu estivesse passando mais tempo com ele. E ali eu consegui entender que, na verdade, um chamado, vamos dizer assim, missionário, ele não precisa ser só aquele missionário que tá ali sempre vivendo de esmolas, né? Vamos dizer assim. Às vezes está precisando, sempre está precisando de uma oferta, está precisando de alguém. E claro que isso é super válido, né? Tem pessoas que têm esse chamado, tem a dependência total de Deus, mas não é o único chamado missionário que tem. Não é a única forma de fazer missões, né? Não é. E aí uma coisa que ele me mostrou, né? E aí eu tive uma experiência indo ali pro Peru, fiquei 40 dias, né, morando lá, né? Tendo essa experiência de estar num campo missionário, estar vivendo ali com um povo, assim, vamos dizer assim, mais nativo, né? Como se fosse indígena. É entender que muitas vezes, na verdade, eles precisam da nossa ajuda, né? Então, por mais que eu muitas vezes vou para ser sustentado, quando eu consigo associar minhas finanças, investimentos, e com isso poder levar e agregar para a vida das pessoas, eu acho muito mais válido, né? Então, na verdade, foi isso que Deus me chamou, né? Então, quando eu tive essas experiências, né, uma outra também que eu tive lá na África, eu senti que Deus falou muito forte comigo que ele tinha me chamado para isso. Que eu não ia ser um missionário que ia depender de ofertas, que ia depender, né, viver totalmente ali para Deus, mas que ia para talvez estar gerando alguma coisa
para melhora daquele local, né? Uau. Né? Você acredita que, assim, aquilo que você faz hoje tá tocando as pessoas de uma maneira diferente, com o evangelho, mas atrelado ao teu chamado. Você sempre teve essa convicção ou teve um momento que virou a chave? Eu acho que foi o momento que virou a chave para mim foi principalmente ali numa viagem missionária que eu fiz para África. Naquele momento eu tô aqui impressionado que você aos 18 anos já teve uma vida muito mais incrível que a minha com 42. Eu fui pro Paraguai um dia. Trazer muamba. Foi o lugar mais longe que eu fui. Bahia, sei lá. Cara. Mas eu dou graças a Deus que, assim, eu tive essas experiências e abrindo um parênteses antes de responder a pergunta do Melk. Sim. Porque muitas vezes a gente tá envolvido em tantas coisas aqui na nossa vida, assim. A gente, por exemplo, hoje eu trabalho no centro, no polo financeiro do Brasil, da América Latina, assim, o metro quadrado acho que mais caro do Brasil. Então é um lugar onde, querendo ou não, você foge muito da realidade de como que tá ali no mundo. E aí você ter experiências de missões, de conhecer alguns lugares, ir para lugares onde as pessoas não têm acesso não tem uma estrutura, não têm acesso a muitas coisas, muitas vezes dependem de uma renda. Então é muito... Acho que isso é importante para que a gente saia do nosso mundo e pare de ver as coisas só do jeito com os óculos que a gente tem, por exemplo, desse lugar aqui agora. E aí, qual que era a sua pergunta? Eu esqueci. A minha pergunta era a seguinte: você sempre teve essa convicção que o teu chamado ministerial, que o que você ia fazer, né, para Deus, era relacionado ao mercado financeiro, ou você teve crises nisso? Você teve um momento que virou a chave? Então, Você queria ser cantor, na verdade, né? Não. Ele tem uma anti-unção, Salomão. Quando ele começa a cantar, os demônios se aproximam e o Espírito Santo vai embora. Somos dois. Mas mesmo não, sério. Eu acho que nós Ele é somos o mesmo ministério. Ele é o cara do contracanto? Ele é o contracanto. Show. Até pra quebrar o gelo no meu casamento, a piada que eu fiz foi falar que eu ia cantar, né? Ah, sim. Todo mundo rachou o bico. E a minha esposa riu, né? Então Quase que ela ia se divorciando antes de casar, né? Ia ser histórico o negócio. Ai, meu Deus. Então, mas assim, a questão... Acho que a África foi muito importante porque lá, quando eu fui, eu encontrei com um projeto que chama Missão África, que são missionários que eles foram lá, eles construíram escolas, construíram igrejas lá no local. Então deram uma estrutura para que o pastor, que é o missionário que fica em tempo integral, tivesse uma estrutura para poder estar pregando o evangelho. E ali eu lembro que eu cheguei bem no dia que era a inauguração daquela escola, e eu sentei na cadeira ali, e a presença de Deus, ela veio muito forte, e ela foi muito clara pra mim, né? Até lembro que eu chorei pra caramba nesse momento, e aí até o pastor olhou e falou: meu, você já acabou de chegar na África, já tá chorando assim dessa forma. Mas é porque Deus ali, eu senti que Deus revelou realmente o meu chamado. Ele falou: olha, o seu chamado é realmente você vai implantar estrutura, você vai preparar o caminho, muitas vezes, para que missionários, para que pessoas que vivam em tempo integral naquele lugar consigam ter uma estrutura para se manter. E aí, assim, a questão do mercado financeiro, né, de trabalhar com investimentos, né, hoje, por exemplo, né, para deixar claro, eu trabalho num banco, trabalho focado em investimentos, né, no segmento de alta renda, então, clientes que têm um recurso maior, ajudo eles a investir. E, na verdade, eu senti que Deus foi me direcionando. Eu fui fazendo algumas coisas, né? Eu trabalhei ali com coaching durante um tempo, estudei para ser piloto uma época, então eu fui me descobrindo. Só que eu senti que cada uma das experiências que eu fui tendo ao longo da minha jornada, por mais que não fizessem sentido, conforme foi passando o tempo, elas foram se complementando. Uau. E me direcionando e me alinhando para o meu propósito. Né? E aí, do nada, eu tava no meio da pandemia, eu tava desempregado, não tinha o que fazer, tava preocupado, tava ansioso em relação ao meu trabalho. E aí eu fui conversar com uma amiga que
perguntar se ela conseguia me indicar numa empresa, e ela falou, não, eu tô começando uma empresa aqui de investimentos e tal. E aí eu fui conversar, eu falei, e eu deixei quieto. Aí depois de uns dias eu falei, ela conversou com a minha tia e falou, não, eu acho que tem tudo a ver com o Caio essa vaga de investimentos. Uau. E eu queria de qualquer jeito fugir da área comercial, eu odiava a área comercial. Você ia ter que vender, né, os investimentos e tal. Não, e já teve pessoas que chegaram e falaram assim, Caio, cara, você precisa aprender a vender, você é muito, tipo assim, você é muito ruim nisso, você não tem facilidade. Eu falei, então... Aquelas palavras de ânimo, né? E assim, na minha convicção, eu sempre achei que eu fosse ruim em vendas. E aí eu fui conversar com ela e ela me apresentou um projeto e eu falei, não, vou topar, vou arriscar. E aí foi muito interessante porque quando ela me apresentou pro CEO da empresa, né, de investimentos, era no escritório, eu conversei com ele 2 minutos. Me apresentei, e aí no outro dia ela me ligou e falou assim, Caio, o que você falou pra ele na reunião? Aí eu falei, não falei nada demais, falei que eu queria vestir a camisa, né, falei um pouquinho, ele falou, Caio, ele gostou demais de você. Ele ele viu, eu imagino que viu graça, assim, e o cara começou a gostar de mim de uma forma surreal, né? Eu não sei se é porque você é assim, fofinho, lindinho, mas eu percebo que isso acontece muito com você. Deus dá muita graça pra você diante de pessoas grandes e tal. Isso eu acho incrível em você, top. É a graça de Deus, assim, porque não tem como você falar que em uma conversa de 2 minutos você chegar e o diretor, não, o CEO da empresa achar que você vai ser um ótimo profissional ali, né? Então, realmente, assim, eu acredito que conforme Deus ele dá a visão, mas ele também dá o caminho, né? Ele dá a provisão para que a gente alcance aquela visão. Mas esse emprego que você fez a entrevista, era um nicho diferente do que você já atuava? Já. Porque você mexia com vendas, você trabalhava com vendas de outro nicho de mercado. Eu tava... Não era investimentos. Isso, eu tava trabalhando com treinamentos, com coaching na época. Eu tava procurando uma vaga ali focada para RH, né, quando eu até conversei. E aí eu comecei a trabalhar com investimentos e foi interessante que esse escritório que eu trabalhava, em 3 meses ele foi vendido. E aí ele foi vendido para uma outra empresa, para um banco. E ele trouxe a equipe, né? Nós que trabalhávamos lá, fomos integrados, né, na equipe de escritório. E deu 1 mês, ele me colocou como líder de equipe. Esse mesmo CEO, assim, ele me indicou para ser um líder de equipe simplesmente por causa que ele viu graça ali numa conversa de poucos minutos. E realmente, Deus foi dando graça. Essa gravada, você tem como me passar? Queremos aprender, vamos replicar, né? E, mano, você falou algo que é interessante, e eu acho que a galera às vezes tem uma visão equivocada sobre o propósito, né? Acho que vai um dia descer assim, Deus vai aparecer na sua frente e vai falar assim, você vai fazer isso. Ele te chamou para perto e no processo, no caminhar com ele foi te revelando, te dando pequenas pistas daquilo que você iria fazer. E quando a oportunidade veio, você abraçou, né, mano? É isso. E às vezes a gente acha que vai ser do nada que as coisas vão acontecer. É isso, assim, às vezes a gente já quer, Deus dá a visão, só que a visão tá lá na frente, você quer o caminho inteiro, né? E muitas vezes Deus vai ser que nem o Waze, não, vira à direita, só a vozinha, né? Vira à direita, vira à esquerda. Você não tem visão do caminho completo. Mas eu acho que essa questão de propósito é aquilo que você faz sendo usado como uma ferramenta para cumprir o propósito. No caso, você trabalha hoje na área de investimentos e você usa isso como uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus, não é isso? Isso. É porque eu creio que a visão de mordomia, né, de cuidar daquilo que Deus nos deu, ela abrange tudo, né? Como o Melk falou, do sagrado e secular. Por mais que às vezes a gente fale que não tem, mas muitas vezes é muito fácil a gente correr para esse caminho. Por exemplo, cara, a minha saúde é uma forma de honrar a Deus. Isso é o que Deus tem me ensinado nesses últimos dias. A forma como eu cuido da minha saúde, como
o fato de eu fazer exercício, de eu me alimentar bem, não só no ponto de vista de que lá na frente eu vou ter uma saúde melhor, que eu vou ter mais força para fazer missões, mas eu falo até do ponto de vista mental, assim, para eu vencer a minha carne, para eu vencer o pecado. Disciplina, autocontrole. Disciplina, autocontrole. Conforme eu faço isso, tudo isso serve para honrar a Deus. Então, o meu trabalho, ele é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de construir e de me direcionar. Parece que são pequenos passos diários em várias áreas, vários aspectos. Uau. Que como se seja o tempo que eu passo com a minha esposa, né? Às vezes eu fazer um almoço para minha esposa, eu fazer alguma coisa para ela, eu fazer alguma coisa para minha família, eu cuidar, administrar bem minhas finanças. É como se eu desse pequenos passos caminhando em direção ao meu propósito. Uau. Né? Você vê, você falou algo sobre a vida ordinária, né? A vida comum do teu dia a dia. E você é recém-casadinho, né, Caio? Tem pouco tempo. E eu tenho um detalhe interessante. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal? Bora lá? Bora. O tempo você tá falando de quanto tempo? Ele casou em março desse ano. Casadinho fresquinho. Casado fresquinho. 18 de março? 18 de março, né? Casar é bom, hein? É bom, né? É bom. Aconselho. Aleluia. Salomão e Salomão e Mel. Que Deus, me ajuda. Vai. Se você estiver aí. É verdade. Olha, se você, minha preparada, minha doidinha, Deus falou de você pra mim. Se você estiver, meu Deus, já pensou se começa a aparecer um monte de gente? Vai aparecer. Vai aparecer a minha, em nome de Jesus. Caio, vamos falar um pouquinho de vida pessoal. Né? Pode falar. Eu participei muito da vida do Caio, assim, dos últimos 4 anos, né? E você venceu a Friend Zone, Caio. Nos conte sobre isso. Muitos dos nossos ouvintes estão querendo saber como você venceu a Friend Zone. Inclusive eu vou lançar um curso, como vencer a Friend Zone. Por favor, arrasta pra cima. Eu tô fazendo um cara aqui de que sei, mas não faço ideia que é Friend Zone. Ele é de outra geração, né, gente? Ele é cringe. Sou da década de 80, século passado, com muito orgulho, né? Explique, Salo, por favor, o que é Friend Zone. O cara é o ignorante com boa desenvoltura, né? Ele não sabe. Eu complementei com esse dado. Não, é que não tô afim. Explica, por favor. O que é a Friend Zone, e aí logo depois você pode responder a nossa pergunta. Explica aí já vende o seu curso aí. A Friend Zone é o seguinte. Friend Zone. Vamos dizer, nós, homens, às vezes a gente quer conquistar uma garota. E aí você começa a se aproximar dela. Só que se você se torna tão amigo, tão próximo, que na verdade ela não te vê mais como alguém que poderia namorar. Então isso é desde os anos 80. Eu, aos meus 18 anos, já tive várias paqueras ao qual me tornei amigo por conta delas, mas eu continuava na paquera, aí nunca deu certo. Mas hoje, é aquilo que você estava falando. Como que você alguns chama? passos que hoje você entende que era o propósito de Deus. Hoje estou muito bem casado aí há 20 anos, espero ter acertado a data. Mary Joseph Júnior Borges, te amo, viu? A Friend Zone é tipo assim, a menina te coloca num lugar onde não tem como você ultrapassar e se tornar namorado dela. Você se tornou o melhor amigo. Você se tornou o carinha que ela gosta de conversar, o irmão. Você é meu irmão, eu te amo como amigo, meu melhor amigo. E aí isso esfria, porque você tá na intenção. E aí foi o que aconteceu também com o Caio, entendeu? A Sara deixou ele na friend zone. Cara, Deus e tá ele falando. superou. Deus tá falando aí. Não se comprometa, Salomão. Pode falar, cara. Continua, cara. Eu acho que o Salomão vai puxar um caderninho de anotação. Eu vou anotar. E aí é nessa que os caras se perdem, notas. porque os caras querem ser gentil com as meninas, aí acaba virando amigo. Aí vê o cachorrão lá se dando bem, aí quer mudar a camisa, né? Quer mudar a roupa. Aí começa a bagunça, começa o tumulto. Mas realmente... Tem como administrar isso, cara? Você ser simpático sem virar amigo, cara? Eu não sei, porque pra mim eu virei amigo primeiro. É verdade. Eu virei amigo e eu gostava da Sara, que é minha esposa, e ela ficou me cozinhando uns 3 meses, uns 3 anos, sem que eu gostava dela. E aí eu já tinha meio que desencanado, né? E aí é bem legal porque um tempo que ela que eu já tinha meio
Desencanado, desistido. E aí ela começou a gostar de um cara e tal, e eu comecei a ver Bem melhor que você. Quê? Bem melhor que você, no mínimo. Não. Não? Não. Zoado. E aí eu comecei a sentir ciúmes. Aí eu falei, mas peraí, será que eu ainda gosto, ainda tenho sentimento? E aí eu lembro que eu tinha um amigo na época que ele falou assim pra mim, Caio, você vai fazer o seguinte, você vai chegar e você vai confrontar ela. Olha. E aí se ela não quiser, você vai cortar qualquer laço, porque você tem que se libertar. E é isso. Aí eu cheguei, eu confrontei ela, aí ela ficou toda sem reação. Não, mas... Ela gostou, ao invés do amigo fofinho, do cara Ela que chega... Parece que... Aí chegou no outro dia, a gente tava na igreja... Isso 6 anos depois de amizade, né? 3, quase. 3 anos de amizade, né? Aí ela chegou no outro dia e falou assim, nossa, Caio, você falou aquelas coisas ali pra mim. Eu fiquei chateado e tal. Mas Errado. eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a te olhar com outros olhos. Nunca tinha te visto dessa forma. E eu juro pra você, isso foi no dia seguinte. Anote as dicas. Aí, ó. Salomão. Cara, ele arriscou, deu certo, mas pode dar muito errado. Não, mas de duas uma. Ou você já fecha a porta e segue em frente, ou faz que nem eu, Acho que casa. tá aí um segredo, né, Caio? Às vezes as pessoas têm dificuldade de fechar bem os ciclos, né? E isso em tudo, não só na questão de relacionamento amoroso, né? Mas muitas vezes também na questão de relacionamento com amigos, de empresa, de chamado e tal, e missão. E você foi um cara que tomou uma decisão, e a decisão fala disso, né? Cisão. Vai ter que cortar aqui e partir para uma outra coisa. E foi muito legal isso, porque você não deu escolha para Sara comandar você. Você deu uma opção para ela, você se valorizou nisso e no fim deu super certo. O que poderia acontecer de pior era não ter rolado, mas você ia estar liberto de um sentimento que te escravizava, mais ou menos assim, né? Exatamente. No sentido de... E também, né, a mulher, ela espera que a gente tome um posicionamento, né? Então, ali naquele momento que você, às vezes, é muito bonzinho, num sentido de querer fazer tudo, de querer agradar, você não passa confiança. E a mulher, ela vai se sentir segura, porque é um dos princípios ali, né, do papel do homem segundo a Bíblia, né, trazer segurança para a mulher. E aí, se você é muito bonzinho, não se posiciona, você não traz essa segurança... Aí fica o banana. Aí o banana, ela não vai querer o banana. Mulher não gosta de homem banana. Aí quando eu me posicionei, quando eu coloquei realmente, aí ela falou, não, peraí, esse daí eu sei que eu posso confiar, eu sei que esse daí eu posso me sentir segura com ele. Uau, que incrível. Anotou, Salomão? Anotei. Anotou as dicas? Isso serve pra tudo, né, mano? Pra tudo. Pra todas as áreas, né? A gente tem dificuldade de fechar ciclos, né? Isso. E pra viver o novo de Deus, a gente não pode estar pegado ao velho. Então, exatamente. top. Isso é muito importante. E como é que foi a construção pro teu casamento? Porque assim, você chegou na Sara e começaram a namorar, mas não foi de uma hora pra outra, né? E também eu acredito que você não se via preparado pra casar. Como é que foi esse preparo? Não. Eu acho que preparo é teu sobrenome, pelo que eu observo da tua vida. O meu perfil é preparo, né? Sou um perfil planejador. Eu gosto de planejar as coisas, gosto de me preparar. E assim, uma coisa muito importante que nós fizemos foi fazer um curso de noivos. Uau! Que muitas vezes você tem curso que chama, tipo, Casados para Sempre, que é ótimo. Não fiz ainda, né? Mas... Eu fiz. Então, assim... Tem muitos cursos pra quando você é casado, mas tem coisas que dá pra você... Não precisa chegar no casamento pra você se preparar pra resolver as coisas. Então eu fiz um curso de noivos, foi muito legal, foi muito interessante. E a metodologia do curso era muito legal, porque o que acontecia? Logo no começo do curso, todo mundo falava como é que foi a semana, ponto altos e baixos, os casais, né? Então... E a gente nós criamos um ambiente onde tinha muita vulnerabilidade. Então, uau, se alguém fazia alguma cagada durante a semana, o outro ia lá e podia expor no meio de todo mundo. E aí a pessoa começava a falar, e aí os líderes aconselhavam.
E é muito legal porque é o poder da metáfora. Porque quando uma pessoa começava a falar, você se via, você se colocava no lugar do outro casal. Então muitas vezes acontecia alguma coisa que às vezes eu já tinha explicado pra Sara que me incomodava e pra ela não fazia sentido. Mas aí quando ela olhou e viu o pessoal lá contando a mesma experiência, ela falou, nossa, será que é assim que o Caio se sente? E a mesma coisa ao contrário. Às vezes eu tinha algumas coisas que eu fazia de errado, e aí me colocando no lugar da outra pessoa, aí eu ia lá e falava, nossa, é verdade, realmente. Né? E é por isso que Jesus ele usava muita metáfora, porque parece que quando você às vezes vai confrontar a pessoa, você vai meio que na acusação muitas vezes e a pessoa se fecha. Muitas vezes eu posso confrontar o Melk e falar alguma coisa pra ele e ele sentir aquilo como uma acusação, ele vai se fechar e ao invés dele receber, ele vai procurar rebater, procurar se defender. Sim. Comunicação foi negativa, né? E aí quando você às vezes se vê numa situação dessa, ao invés de você se defender, você tá totalmente aberto. Aí você consegue se colocar no lugar do outro. Uau. Muito É que a galera ela tem muito essa questão de você só vai conhecer a pessoa depois que casa. Eu acho errado essa colocação, porque quando você se casa, você tá falando ali que é pro resto da vida, e o resto da vida é muito tempo. Então você tá com quantos anos? Tô com 26. Então, a probabilidade você vai viver muito mais tempo com a sua mulher do que todo o tempo que você viveu sem ela. E você nunca vai ser o mesmo cara de hoje, daqui 10 anos. Você vai mudar. Então não tem essa de a gente só conhece, não. É porque as pessoas elas vão tendo essas mudanças ao longo do tempo, vai adquirindo experiência e vai, né, mudando as coisas. Essa questão de confronto, de corrigir, esse negócio, às vezes você quer fazer as coisas na hora ali da raiva. E esse é um dos erros da maioria dos casais, né? Você passou um perrengue, você tá com um nervoso ali, você tá com uma contradição ali com o seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu marido, e você quer resolver ali na hora da raiva, né? Aí não vai rolar, mano. Não vai rolar. Cara, uma mentoria aqui, né, Melk? Eu acho que por melhor que seja o curso, ele nunca vai te preparar para um casamento. Isso é verdade. Ele vai te dar, assim... Ferramentas, vai te dar algumas ferramentas. Só que ao longo dos anos... Vocês dois ali vão se reciclando, porque senão, cara... Sim, sempre tem que ter. Eu acho interessante, assim, que vem da trajetória do Caio, eu vi ele se preparando em alguns aspectos, né? Eu vi ele mergulhando no trabalho em relação ao financeiro, eu vi ele trabalhando a questão terapêutica, eu vi ele trabalhando... Isso, fundamental. Lendo, estudando sobre, eu vi ele aprendendo, cuidando do corpo, isso foi muito legal, muito legal. Mano, só pra acrescentar na pergunta... Como você é da finanças, como foi, né? Você preparar o casamento na área financeira. Que Isso, acho que e de verdade, olha, que fique claro, o melhor casamento que eu já fui na minha vida, mano. De verdade. Faraônico. Mano, você não tem noção, graças a Sara. Meu, então, incrível. Eu queria que você incrível. falasse sobre isso, como que foi o preparo de vocês também. Antes só de responder a sua pergunta, Salomão, uma coisa que o Melk trouxe é a parte psicológica. E assim, pra se dar bem num relacionamento, eu sinto hoje cada vez mais questão de olhar pra si mesmo e de se tratar. Então, muitas vezes, como o Claudião falou, eu tô com raiva, eu vou lá e vou brigar. Muitas vezes eu tenho que fazer um movimento de parar e entender por que eu tô com raiva. Exato. Porque às vezes eu não tô com raiva da Sara, às vezes eu tô com raiva do meu trabalho e tô querendo descontar nela. Isso é justo com ela? Não é. Então, muitas vezes, esse movimento de autoanálise, de entender muitas vezes os nossos pontos fracos, né? Porque, assim, todos nós temos problemas, crenças que nos levam muitas vezes a ver o mundo do jeito que ele não é. Então, por exemplo, quando eu tenho... Vamos dizer que eu tenho uma crença que as pessoas não gostam de mim, eu tenho uma crença de que eu não sou amado. Se virar o chinelo, a mãe morre. Que virar o chinelo... o nosso cérebro, ele tende a expandir tudo isso. Gabriel, uma chinela ali. Nosso cérebro, ele tende a expandir, ele vai
eu tenho uma tendência a acentuar essas coisas. Sim. Então, muitas vezes não é... Eu tô com raiva, eu tô estressado por uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes é alguma crença, que eu diria que é o meu ponto fraco, que por mais que eu trabalhe, eu tenho que entender que é uma coisa que muitas vezes, por mais que nós somos convertidos, mas a gente tem ainda algumas coisas que tendem a voltar e Precisa ser tratado de contínuo, né, mano? como se fosse a nossa carne querendo falar. É que nós somos espírito, né? E nosso espírito foi totalmente salvo, mas a nossa alma está sendo salva dia a dia. Né? A Isso. palavra diz que a palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Isso acontece constantemente até a vinda de Jesus. Isso vai continuar acontecendo, né? E isso é interessante porque eu aprendi até com a Jo Fernandes, que inclusive é uma das patrocinadoras aqui, Espaço de Escuta. Jo Fernandes, minha veinha, é minha terapeuta, e ela fala sobre máscara, sombra e selfie. Né, que às vezes a gente, quando vai se conhecer uma pessoa, a gente mostra a máscara, né, que é o nosso melhor lado, o nosso máximo e tal. Mas existem sombras que quanto mais a gente aprender a conhecer de nós mesmos, nós vamos trazer ela para a luz e vamos poder nos tornar a nossa selfie. Esse selfie significa quem você realmente é, o seu eu verdadeiro. Né? Então isso é muito real na palavra, né? Porque a palavra diz que Deus não tem sombra de variação. Né? Então isso significa que ele consegue ser autêntico. A palavra fala que ele é fiel, ele não pode negar a sua essência. A gente que ainda está no processo, está aprendendo a ser autêntico. E no casamento eu imagino, né? Eu fico muito grato a Deus por estar tendo a oportunidade, por exemplo, de fazer terapia antes de conhecer a minha doidinha. Por quê? Porque quando ela chegar, né, em nome de Jesus, se ela não tiver tratada, ela vai passar pelas minhas veinhas, né? Que é a Josefina e a Renata. A Renata vai me matar, porque eu chamei ela de veinha. Mas tudo bem, vale. Então, ela só é jovem há mais tempo. Exato. Jovem há mais tempo, é maravilhoso. Não faz isso, cara. E eu acho muito importante, né, essa questão de se tratar, de estar bem, para você poder se relacionar bem. Porque a gente projeta muito. Você tá sentindo algo ruim, o sentimento que você tem pelo outro e que você acha que o outro tem por você, só tem a ver com você. Autorresponsabilidade. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Né? É isso. Isso. Perfeito, Melk. E aí o que o Salomão trouxe foi bem curioso, porque eu já estava namorando com a Sara nesse tempo que eu fiquei desempregado, ali bem no começo da pandemia, a gente queria casar. E ela também não estava trabalhando. Mas é incrível. Acho que quase todo mundo já ouviu isso, mas quando você coloca uma data, quando você se posiciona em relação ao casamento, Deus começa a prover. E um ponto que eu acho que principal foi esse entendimento, um entendimento de mordomia das minhas finanças, mas também entender o sentido de semente. Uau. Então, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu era PJ, então eu tinha que construir a minha carteira de clientes. O que eu ganhei? Eu ganhei R$1.000 de ajuda de custo durante 2 meses e o resto eu tinha que me virar. E aí, nesse tempo, eu coloquei no meu coração que eu ia ofertar num projeto missionário. Então, eu comecei a ofertar ali num projeto missionário, que é a Construid. Naquele tempo, eu comecei a ofertar, né, um pouquinho todos os meses, mas, cara, é incrível, porque o que eu comecei a ofertar, Deus começou a me aumentar o salário. Então, toda essa graça que o CEO ele viu em mim, isso começou a refletir financeiramente também. Porque eu comecei a receber, depois eu comecei a receber promoção, aumento de salário, comecei a crescer e esse sentido de você tá semeando, tá ofertando. Eu lembro que esse pastor missionário, que eu falei que lá com 18 anos que eu tive contato com ele, ele falava que a vida dele era assim, era como se fosse como se fosse aquele moinho de água, não sei dizer qual que é o nome, mas que você pega a água e você vai e joga... Eu ia falar catavento, mas não é. Não é. É moinho, Eu não mesmo. sei. Mas, e aí você vai enchendo e assim, como se... Conforme você vai despejando na vida de pessoas, conforme você vai usando as suas finanças para abençoar, Deus ele vai enchendo mais, ele vai te entregando mais, ele vai colocando mais. É aquilo, né? Se no pouco você é fiel,
no muito ele te colocará. Muita gente às vezes fala assim, não, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais, eu vou ofertar. Quando eu tiver mais, eu vou abençoar a vida do outro. Muito pelo contrário, Deus ele vai abençoar aquele que já está ofertando mesmo com pouco. Exatamente. É a fidelidade no pouco, né? Eu percebo isso em muita coisa no reino de Deus. Na economia do reino de Deus funciona assim e em tudo. Você é fiel no pouco e isso te habilita para galgar passos maiores. Por exemplo, se você cuida de pessoas, você cuida de uma, isso te habilita a começar a cuidar de mais pessoas. Você oferta, você gerencia o teu dinheiro e consegue ofertar e abençoar pessoas. Você vai ser acrescentado nisso. Porque ele dá semente ao que semeia. Isso é muito, muito legal. O segredo, então, um dos segredos aí, você pode dizer que é generosidade. Ah, com certeza. Eu não tenho dúvidas. Você tem o livro, que eu acho que é o livro mais famoso de finanças, que é o Pai Rico, Pai Pobre. E aí, um dos princípios que um cara que nem é cristão fala é o seguinte, ele cita no livro, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, seria o seguinte, doe dinheiro. Doe 10% pelo menos. Foi os momentos que eu mais precisei de dinheiro, eu entreguei uma oferta, eu doei esse dinheiro e parece que eu consegui receber cada vez mais. Então a gente entende que é um princípio, né? E um princípio, muitas vezes ele se aplica não só para quem é cristão, mas para quem não é cristão. E se você emprestar o dinheiro para a pessoa e ela não devolver uma doação também, Deus te abençoe? Você pode transformar em semente. Pode transformar em semente? É uma doação involuntária, né? Involuntária. Ah, é? Não vale, não contabiliza? Eu não sei, aí tem que perguntar pra Deus. Entendi. Quando você é roubado também, você tá Tô brincando, doando viu, pro... Salomão? Precisa me pagar. Você pode transformar em semente. Tô Tá zoando, rolando tô alguma zoando. coisa aí. Não precisa pagar não, eu falei que era seu e... Cara, eu tô então. devendo. E, mano, sobre tudo que você falou aqui até agora, quando a gente abraça os processos, você falou no começo que Deus chamou um tempo onde era você e ele. E aí Deus te colocou a Sara na sua vida e você abraçou esse processo, vocês abraçaram esse processo, vocês marcaram a data do casamento, abraçando o processo. E às vezes a gente foge do processo, né? A gente foge de viver os processos que a gente tá. Você demorou 3 anos para chegar nela ali de fato e falar. Isso é um processo, né, mano? Um processo E mais 3 de anos pra casar. mais 3 anos para casar. A pergunta que eu te faço é como abraçar esse processo e no meio do processo estar satisfeito em Deus? Estar satisfeito naquilo que você está vivendo, naquilo que você está fazendo. É porque você tem uma visão clara, sabe, daquilo que você vai viver. Como que faz, mano, para estar satisfeito no meio do processo? Bem específico. É que eu vejo da seguinte forma, muitas vezes a gente tá sempre olhando para a linha de chegada, sempre olhando para um ponto. Por exemplo, a Arrow. O Melk pode olhar, não, quando a gente tiver 1000 membros, quando a gente tiver quando a gente estiver tocando o Brasil, vários dos sonhos dele, mas ele pode estar olhando para o sonho, mas você tem que curtir a jornada, né? Curtir o processo para chegar lá. Tem que ser algo que muitas vezes o processo ele é dolorido, ele dói. E aí tem um ponto que é a confiança em Deus, que a gente precisa entender e ver muito da identidade, da minha identidade, mas também a identidade de Deus, porque se eu sei que Deus é bom, que eu sei que Deus ele tem o melhor para minha vida, que todas as coisas cooperam para o meu bem, e que essas coisas cooperam para o meu bem não é para eu comprar um carro, né? Que, né, tudo tá cooperando para o meu bem, mas a palavra fala que tudo tá cooperando para meu bem, para que eu me torne parecido com Jesus. Exato. Esse é o ponto dessa, né? Esse é o contexto desse versículo. Então, tudo tá cooperando para o meu bem, para que eu me torne mais parecido com Jesus. Então, é essa confiança de que Deus vai fazer com que todas as coisas transformem em vida. E também acho que é muito curtir o processo. Às vezes a gente está ansioso, está procurando alcançar coisas grandes, e é um problema principalmente para essa geração, para nossa geração, porque a gente vive. Eu abro um Instagram e eu vejo um cara que tem 20 anos, multimilionário, conquistou, ou um cara que está pregando num estádio. E as coisas acontecem muito rápido pro Instagram. E é muito fácil eu me comparar com eles. Mas, na verdade, não. Na verdade, tem graça nesse podcast, nos primeiros episódios do podcast. A gente tá curtindo.
É isso. Tem muita graça, às vezes, nas pequenas pessoas, pequenas coisas, nas pessoas, às vezes, tem coisas que, por exemplo, o Mel que tá com uma igreja menor agora, em quantidade de pessoas, que vai ter algumas coisas que ele vai conseguir viver agora, que quando tiver uma igreja muito grande, ele não vai viver. É verdade. É igual uma criança, um pai, né? Eu ainda não sou pai, mas acredito que você tenha o processo da gravidez, que é único. Depois tem o filho. Cada fase da criança é uma fase diferente. E se você não viver e ficar olhando só pra quando a criança crescer. Só esperando ela se formar na faculdade. Você perdeu muita coisa, cara. Meu pai morreu e eu não me formei. Ainda bem que ele curtiu minha infância e tudo. Então o resumo é: Deus demora muito tempo pra fazer algo de repente, né? Processo. E isso é muito louco, porque recentemente eu tenho conversado muito com o Salomão sobre isso. É um papo nosso da mesa aqui, por isso que eu trouxe. Já faz parte, né, da nossa mesa, então estamos em casa. Né? A gente tem falado muito sobre isso, aprender a desfrutar o hoje. Né? Aprender a desfrutar o hoje. Deus tem falado muito comigo sobre isso pessoalmente. Porque o passado, ele precisa ser só 10% do nosso esforço. A gente tem que olhar só 10% pro passado. Porque ele vai servir para trazer a memória da esperança. Poxa, Deus já fez. Ele faz de novo. Vai ser como um Ebenezer, né? Ele já fez, ele vai fazer de novo. Né? Ele pode fazer, ele é poderoso para fazer de novo. E também como ponto de referência. Olha, eu não quero mais errar nisso, eu não quero mais errar naquilo. Mas não como morada. Assim como o futuro. Se eu ficar só no futuro, provavelmente eu já vou estar vivendo coisas que eu pedi para Jesus... E não vou estar desfrutando daquilo porque eu estou olhando para outras coisas que Jesus me disse que eu vou viver. Então, Deus tem me trazido esse entendimento. Né? 10% de passado, 20% de futuro para planejamento, né? E 70% de presente. Porque quando a gente vive isso, de verdade, está focado no presente, com graça, né? Demais é estresse. Mas com graça, com leveza, você consegue desfrutar daquilo que está acontecendo. Né? Tem uma frase do Jonatas Leônio, que é muito boa, que ele fala assim, que quem desfruta não se frustra. E eu já percebi que todas as vezes que eu me frustrei, foi porque ao invés de prestar atenção no tempo presente e desfrutar do que estava acontecendo naquele momento, eu estava colocando as expectativas de um futuro que ainda não tinha acontecido. E aí eu me frustrava. Então... É que essa questão de processo, seja ela na vida pessoal, profissional, no empreendimento, eu acho que o empreendedor, um casamento é um empreendimento. Um negócio é empreendimento, uma igreja, seja lá o que for. Eu acho que o empreendedor, a mentalidade já tem que estar lá no futuro, mas nem sempre a postura. É isso que talvez vai deixar o caminho leve, né? Uhum. Um cara que quer casar, talvez ele ainda não é autoridade sobre a namorada dele. Mas talvez a mentalidade de proteção, de cuidado, de respeito, já tem que acontecer ali. Exatamente. Não casou ainda, é só um namoro. E o namoro, já que tá falando de relacionamento, né? Sim. Eu acho que o namoro não é a prova, mas já são as pistas, mais ou menos, do que aquela pessoa vai ser depois do casamento. Sim. Então, se o cara que hoje ele namora, se o cara hoje que ele quer ter uma empresa, um empreendimento, a mentalidade dele já tem que estar lá no futuro. As atitudes dele talvez não, mas a mentalidade dele já tem que estar lá. E a postura dele ir se convertendo para isso, para quando acontecer, quando a gente vê lá Davi, né? Quantos anos ele demorou para sentar no trono, mas ele já tinha postura de rei, né? Uhum. Deus tinha ungido ele já, mó cara. E o cara já, todo o trajeto, toda a trajetória dele, ele já foi várias vezes testado e provado, e ele ali demonstrou uma atitude de rei, exato, mesmo sendo já ungido a rei, mas ainda não era rei. Então acho que na vida da gente tem que ser essa pegada, né? Tô impressionado que ele usou algo bíblico, né, cara? Gente, ele é crente. Que gospel, meu irmão. Aquela Bíblia ilustrada que a minha sobrinha tem, cara, ela é incrível, velho. Só pra concluir, mano, o que ele tá falando é verdade, e de verdade, o que a gente conversa aqui é tudo sobremesa, é tudo que a gente já conversa no sobremesa? Me lembrou da Sweet Cake, que inclusive é nossa patrocinadora. Você tem a oportunidade de experimentar deliciosos doces. Muito bom. Muito bom. E de verdade, porque esse dia Jesus falou comigo através do Paulinho, nosso irmão aqui da igreja, e ele falou, mano, você precisa estar hoje, aproveitando hoje, vivendo hoje, mas como se você já fosse viver aquilo. Ele estava ali falando sobre um preparar, né? Sobre um preparo.
O que você tá fazendo hoje para viver aquilo? Você já tá se preparando? Você tá sendo um pouquinho melhor? Sim, mas tem que desfrutar daquilo que você tá vivendo hoje. Uau. Então, assim, é o que a gente tá falando aqui, é sobre isso. Muito bom, E a muito gente tá bom. aprendendo muito com o O Caio. que difere Demais. desfrutar de se acomodar, né? Exatamente, Exatamente, exatamente. é a diferença. Não pode acomodar. Caio, eu quero usar os nossos últimos minutos aí para focar em um assunto importante e vou te fazer algumas perguntas, jogo rápido, que os telespectadores nos trouxeram. Mas vamos lá. O assunto importante é o seguinte: você encontra muito tabu em relação a reino de Deus e finanças ainda? As pessoas têm tabus e quais são eles? Olha, eu não diria que eu vejo muito tabu, assim, né? Eu acredito que é muito aquilo que às vezes aquele ditado, né? Que o crente, quando vai se batizar, ele deixa a carteira, tira a carteira, se batiza e depois põe a carteira de... Que às vezes é o último lugar. Mas eu acredito que o principal tabu é a questão de você achar que é separado a minha vida financeira da minha vida espiritual. Acho que isso é o principal, porque é aquilo, né? Eu às vezes estou mal organizado. Às vezes você ora pela sua comida agradecendo a Deus, mas não ora agradecendo a Deus quando o seu salário cai na conta, né? Ou não pede direção para Deus para que Deus possa te guiar como usar aquele recurso. Uau. Você, apesar de ter um bom salário, não depende do seu salário. Você continua dependendo de Deus. Exato, exato. É entender que não é os 10% que é de Deus. É tudo que é de Deus, né? Todas as coisas são de Deus. Toda a minha vida, ela pertence a Deus. Mordomia. Tudo. E o que eu vou fazer é simplesmente estar cuidando e administrando aquilo que vem de Deus. Tem um versículo que ele vai falar que se vocês não conseguem ser fiéis nem nas coisas, nas pequenas coisas, né? Sim. Quanto mais nas grandes coisas. As riquezas injustas dessa terra, né? Então, assim, as pequenas coisas são as coisas terrenas. Uhum. As grandes coisas são o quê? As vidas, né? Então, Deus, ele fala, se você não consegue administrar, às vezes, as coisas pequenas, as coisas terrenas aqui, ser um bom mordomo daquilo que eu te entrego, quanto mais eu vou te entregar vidas, entregar pessoas para você cuidar, né? Sim. Que é aquilo que é eterno, que é o que realmente vale a pena. Uau. E crente tem que ser pobre? Não. Todo mundo vai ficar rico? Não. Me explique isso aí. Não, eu acredito que Deus chamou algumas pessoas para serem mais prósperas, né? Mas também que tenham cuidado para que ele possa cuidar das pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm menos recurso, né? A palavra de Deus fala pra gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas é um tema meio polêmico, mas eu não acredito porque se a gente for parar pra pensar, Deus, ele não... Ele colocou pessoas ricas que serviam a Deus, né? Senão ele deixaria muito claro... A palavra de Deus, ela é bem clara nos ensinamentos dele. Se ele falasse que só os pobres que herdarão o reino dos céus, ele falaria. Uhum. Né? Então ele falou que é difícil de um rico, por quê? Principalmente por um motivo. Porque quanto mais eu tenho, muitas vezes mais eu me acho autossuficiente. Exato. Né? Então aí, é pecado ser rico? Não é pecado ser rico, mas a partir do momento que eu tenho dinheiro e aquele é o meu Deus, aquele é o meu Senhor, né? Eu não posso servir a dois senhores. Né? A palavra fala disso. Jesus fala isso, que eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon. Uhum. Agora, quando eu coloco o dinheiro como meu Deus e eu me sinto autossuficiente, eu coloco minha dependência no dinheiro, então nesse momento o dinheiro ele começou a se tornar o meu Deus. E eu não preciso ser rico para colocar minha dependência no dinheiro. É verdade. Muitas vezes a pessoa que ela é apegada, mas ela é pobre, ela tá idolatrando e adorando Mamon. Uau. É aquela pessoa que já brigou com a família inteira por causa de dinheiro, por causa de um terreno, por causa de uma casa, por causa de um carro, né? Que larga,
que abre mão da amizade de um irmão, abre mão da amizade de um pai, de um avô, por causa de um bem material. Eu acho que ser pobre é isso. Não é você não ter dinheiro. É verdade. É você não ter esse esclarecimento dentro de você. Você abrir mão de coisas que são eternas, por coisas que são, né? Uau. Muitas vezes incrível isso. eu, no meu trabalho, eu vou lidar com investimentos e eu lido com alguns pontos que, por exemplo, meu pai faleceu, né? Meu esposo, minha esposa. E aí tem aquele processo de espólio, de divisão. E é muito triste, às vezes, você ver uma pessoa que, às vezes, o familiar acabou de falecer e dá poucos dias, poucas semanas, eles estão brigando por causa do financeiro, brigando por causa daquilo, ou esconde o dinheiro, finge que não tem, manda para outra conta para fugir, ou deixa de pagar a pessoa deixa de pagar os impostos, deixa de pagar aquilo que ela tem que fazer, ou um empresário, uma pessoa que ela tenta fazer manobras para que ela fuja da lei, ou que tenha o dinheiro de certa forma ilícita, para que possa ter mais. Se uma pessoa ela só nega imposto, ela mostra que o dinheiro é o mais importante. Uau. E ela não tá adorando a Deus quando ela só nega imposto. Ela tá adorando a Mamon. Você vê o quanto tudo que você faz, tudo, inclusive as finanças, glorificam a Deus, né? Eu acho que esse é um ponto principal. Você ensina sobre isso? Você tem algum material que você... Então, eu tenho uma palestra, né, que é sobre finanças para cristãos também, com conteúdos mais práticos, como sair das dívidas, como começar a juntar dinheiro, mas também trazendo os princípios cristãos para que tenha uma renovação da mente, né? Porque eu acredito que a igreja assim, brasileira é muito machucada com a questão de finanças, muito por uma teologia da prosperidade. Sim. E aí também foi pro outro extremo, então não vamos falar sobre finanças. E aí você pula um aspecto importante, que é falar sobre finanças e entender os princípios cristãos sobre isso. E aí a expectativa é que eu monte um curso e termine um curso para ajudar os... E arrasta pra cima, arrasta pra cima. E, inclusive, você tá convidado já. Eu tô convidando diante das câmeras, pessoal, pra gente comprometer o Caio, né? A trazer essa palestra, esse treinamento aqui pra Aero Church. Eu acho que vai ser muito interessante. É um assunto fundamental, porque, Sim, igual você falou, Jesus ali, ele coloca o opositor dele, o mamão, o dinheiro. Não coloca o diabo, Satanás, com o mamão. Então, assim, é um lugar que as pessoas realmente têm colocado seu coração, né? Tem tentado satisfazer seu coração com as riquezas do mundo. Sim. Então, mano, um assunto top vai ser incrível. E esse coração, ele não fica vazio. Não fica. Uau. Ele tem um senhor. Agora, qual que é o senhor? Exato. Ele não fica sem senhorio. Uau. Pra gente encerrar, eu tenho uma pergunta de um telespectador. Ele perguntou assim: o que você diria para o Caio de 17 anos de idade? Se você se encontrasse com o Caio de 17 anos, quais conselhos você daria para esse garoto que estava prestes a ir para o Peru descobrir o seu propósito? Eu diria que tudo que você planejou não vai acontecer nada do jeito que você imaginou. Muito parecido com o meu. Vai fazer diferente. Ainda bem Vai fazer totalmente diferente. Ainda bem que você não falou isso pra ele, senão ele teria se suicidado. Mas um conselho que você daria? Um conselho que eu daria, eu acho que eu daria o conselho de buscar buscar fazer as coisas práticas do dia a dia, né? Eu sou uma pessoa que sou muito, como eu falei, eu sou muito planejador, então eu vivo muito no futuro. Então eu tenho que me puxar de volta. Então são coisas práticas do dia a dia. Não vai ter uma coisa... Muitas vezes não vai ter uma coisa que vai... na igreja... Às vezes às vezes a gente depende de uma oração, de um profeta, de alguém para resolver coisas, quando muitas vezes a nossa resolução vai estar o quê? No nosso dia a dia, na disciplina com Deus, na oração, na leitura da palavra, no tempo devocional. Então, focar mais no dia a dia e nos pequenos passos que eu falei do dia a dia, que isso é o mais importante.
que vai fazer a gente alcançar o propósito de Deus. Vida ordinária. E, né? mano, eu acho que a gente poderia oficializar uma pergunta master pra todos. Sim. Que seria, se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem pro mundo inteiro ver, todas as pessoas Uau. de todos os lugares do mundo iam ver essa mensagem, qual seria a mensagem que o Caio Torres ia mandar pro mundo inteiro ouvir? Pro mundo inteiro ouvir. Sem pressão. De boa, a gente tá só... Jesus, ele te ouve e quer falar com você. Então, pergunta pra ele quem que ele é. Uau. Top. Uau. Missionário. Missionário. Entendendo que o que eu vejo na vida do Caio é justamente isso. O propósito dele ter ido pro mercado financeiro é uma chama missionária. E eu não tenho dúvidas que em breve nós veremos coisas maiores acontecerem. Meu, a gente precisa ter um outro só pra falar de ecossistema do reino. Acho Boa. que vai ser, ó, um temático, um podcast temático sobre isso. Precisamos de você outras vezes. Caio, foi um prazer te receber aqui no nosso Prazer é podcast. todo meu. Curtiram, galera? Show. Curti. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom demais. E tem muita novidade vindo por aí, viu, galerinha? Nós estamos apenas no 2º episódio e esse podcast aqui vai ainda se tornar, né, uma referência aí em muitas coisas, eu creio, porque nós temos uma palavra, estamos debaixo dela e bora pra cima. Galera, lembra de se inscrever no nosso canal, né, de compartilhar com outras pessoas e de seguir também os nossos patrocinadores que estão aqui na descrição desse vídeo. Siga eles nas redes sociais, eles têm cooperado bastante. Quero mandar um abraço aí pra galera da Exagerados Clean, né, que sempre cuida muito bem do nosso carro. O pessoal da Sweet Cake, são maravilhosos. Inclusive o docinho que a gente experimentou no último podcast, ó, tava incrível. E nós também temos a parceria com a terapeuta Jo Fernandes, com Espaço de Escuta. E a Nuvem dos Anjinhos, que é da pastora Inês, né? Uma escola com princípios cristãos para cuidar da sua criança. Isso é muito Top. importante. Então, é isso aí, a Arrow Church, né? Nossa igreja maravilhosa, linda, né? Cujo pastor é muito bonito, né? E Tu dizes. é isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. É nóis. É isso aí. Falou, Valeu. galera. Foca no Cláudio. Foca em mim. Vou tirar o boné, hein? Não vou. Não. Vai tirar o boné? Volta Não, vou aqui, tirar. volta aqui. Não vou tirar o boné. Não vou tirar o boné. No próximo. Muito demais, muito demais, muito demais. Boa.